Shalom a todos, meu nome é Miqueias José e eu gostaria de alcançar a sua vida neste momento através da palavra de Deus, e para isso eu gostaria de lhe convidar a ler comigo um texto das Sagradas Escrituras no capítulo de número 12 do livro do Gênesis. Gênesis capítulo de número 12, versículo de número 1 ao versículo de número 3. Eu gostaria que você, meu amigo, minha amiga, que tem um exemplar bíblico, e gostaria de te convidar para ler conosco essa passagem onde fala da promessa que Deus fez ao patriarca Abraão, onde o próprio Deus disse que abençoaria Abraão e também abençoaria as pessoas que abençoassem Abraão e os descendentes de Abraão, que no caso, a nação de Israel. Leia comigo Gênesis capítulo de número 12, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para uma terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esta promessa que Deus fez a Abraão e também a sua descendência, que no caso, como falei, a nação de Israel, a gente vê que esta promessa ela está em plena evidência até os dias de hoje. E esta promessa ela vai se concretizar no período do milênio, quando Jesus vier em glória para julgar todas as nações da terra. Isso está contido nas Sagradas Escrituras, no Evangelho de São Mateus, capítulo de número 25, do versículo 31 ao versículo de número 46. Naquele período, a Bíblia diz que Jesus ele vai voltar à terra, e quando ele voltar, ele vai reunir todas as nações do mundo, e no seu trono da sua glória ele há de julgar as nações que ao longo da história abençoaram a nação de Israel e também as nações que amaldiçoaram a nação de Israel. A gente se depara em diversas passagens bíblicas de pessoas que ao longo da história abençoaram Abraão e a sua descendência, como também pessoas que amaldiçoaram a descendência de Abraão. Por exemplo, a Bíblia diz que Melquisedeque foi o primeiro a abençoar Abraão quando este voltava da matança dos reis que tinha sequestrado seu sobrinho Ló. E Melquisedeque, ao encontrar Abraão, ele recebe o dízimo de Abraão e abençoa Abraão. E Melquisedeque é abençoado por essa atitude, a ponto de o Filho do Deus Altíssimo, o Senhor Jesus Cristo, ser conhecido como sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Você vai ver também outras passagens bíblicas, como por exemplo no livro do Êxodo, capítulo 1, você vai ver que as parteiras lá do Egito, chamadas Sifrá e Puá, elas pouparam a vida dos meninos que nasciam depois de uma ordem de Faraó de mandar executar todos os meninos, e elas temeram a Deus e não fez aquele ato de crueldade com aquelas crianças. E diz o texto que Deus abençoou Sifrá e Puá e lhes estabeleceu casas. Como disse que a Bíblia está repleta de passagens semelhantes a essas, você vai ver, por exemplo, Ruth, a Moabita, que abençoou uma família de Israel e foi abençoada por Deus e entrou na genealogia de Jesus Cristo. Ruth, que segundo a Bíblia nenhum moabita entraria na congregação de Deus, mas a sua atitude de fé em dizer que o Deus de Israel seria o Deus dela e ter cuidado e abençoado a família de Noemi, a Bíblia vai mostrar que ela entrou na genealogia de Jesus Cristo, e no capítulo 1 de Mateus você vê Ruth se destacando ali
como sendo uma pessoa que foi abençoada por Deus. Como também em outros casos, Raabe, a meretriz, por ter abençoado os espias de Israel, foi abençoada. Você vai ver os queneus, os recabitas, que está lá em Jeremias capítulo de número 35. Você vai ver o centurião de Cafarnaum e diversas passagens bíblicas de pessoas que abençoaram Israel ao longo da história e foram abençoadas. E como disse, essa bênção ela está de pé até hoje. E ela vai ter a sua concretização no período do milênio. Portanto, aqui fica um alerta aos meus amigos, meus irmãos, para que a gente possa divulgar esse vídeo, possa alcançar outras e outras vidas. Devemos ter cuidado com o nosso país. O Brasil precisa se aliar a Israel. O Brasil precisa abençoar Israel. E um certo dia uma pessoa me disse assim: mas irmão Miqueias, como abençoar Israel? Eles estão tão longe. Como é que eu posso fazer isso? Eu orientei aquela pessoa dizendo: a gente tem várias formas de abençoar Israel. No Salmo 122, versículo 6 diz: orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Mas também você tem outras ferramentas para abençoar, como por exemplo, você precisa se posicionar em governos que apoiam a nação de Israel. Se o seu governo não apoia a nação de Israel, é bom você rever os seus conceitos. Você precisa entender o que a Bíblia está nos mandando, nos orientando. O Brasil corre perigo se o Brasil não se alinhar, se posicionar a favor de Israel, porque Deus preservará as pessoas que apoiaram Israel ao longo da história para que elas possam entrar no milênio, para que elas possam desfrutar do milênio e assim serão alcançadas por essas bênçãos. Que Deus em Cristo continue te abençoando. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal, participe, divulgue. Você é o nosso convidado e estaremos postando diversos vídeos falando da Bíblia, das Escrituras Sagradas, de temas variados, para que você possa aprender um pouco mais da Palavra de Deus. Que Deus abençoe, acompanhe o projeto Amigos de Israel. É uma obra que nasceu no nosso coração e que tem um objetivo de estar levando a Palavra de Deus a todos aqueles que precisam. Que Deus em Cristo abençoe sua vida, que Deus em Cristo te guarde e te ilumine em nome de Jesus.